Então agora vamos começar então o tema mesmo, né? Diga sim, né? O Diga sim. O que esse tema tem para nos propor de reflexão? Claro que neste caminho do Diga sim nós podemos percorrer diversas direções. E aqui eu vou seguindo por uma, mas no meio do caminho a gente vai trilhando juntos aqui uma outra direção, para que consigamos então refletir de maneira mais abrangente a esse ato de dizer sim para a vida, né? O que seria especificamente esse dizer sim para a vida? Então, esse dizer sim, ele entraria aqui, de modo inicial, como uma aceitação daquilo que lhe é apresentado. Por enquanto é só isso, nada mais, né? Uma aceitação daquilo que foi lhe apresentado. Aqui ainda não está dizendo como você vai agir, o que você vai fazer, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. É apenas essa aceitação, ou seja, um reconhecimento de que a vida lhe proporcionou uma situação, que a vida te colocou uma pessoa, que a vida te deu um desafio, que a vida te deu ali um aprendizado, enfim, que a vida te deu um momento gostoso. É esse reconhecimento quando você olha para aquela situação, para aquela pessoa e compreende que aquilo faz parte, que aquilo chegou até você. Então, esse primeiro ponto do dizer sim é neste sentido, é reconhecer, é aceitar que algo lhe foi apresentado. Bom, o porquê que é importante, né? Qual o significado de nós dizermos sim para a vida, ou seja, de reconhecermos algo que nos foi dado? Quando eu digo sim dentro deste contexto, eu estou então abrindo as possibilidades para que eu consiga olhar para aquela situação e aí sim ter uma atitude correta, ou a melhor atitude possível dentro daquele momento. Passa, nesse momento, pelo estado de presença. Então, quando nós dizemos sim e reconhecemos aquilo que está nos acontecendo naquele momento, eu ganho força porque eu fico presente naquela situação. E isso também vai me dar um maior potencial de solucionar ou de usufruir daquela situação que me foi apresentada. Afinal, né, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil da gente imaginar, né? Vamos pegar um exemplo de algo muito bom que lhe foi dado ali, que lhe foi colocado, que a vida trouxe para você. Algo muito bom, algo bacana, algo que você gosta, uma pessoa legal que há muito tempo você não via. Enfim, a vida lhe trouxe isso. Se você não está presente, ou seja, se a sua mente, as suas emoções, ou fisicamente você não está presente, aquela situação que lhe foi colocada não tem como você interagir, não tem como você usufruir daquele momento bom, né? É quando as portas já estão abertas e nós continuamos presos à nossa própria mente, aos nossos próprios conflitos e não conseguimos sair, né? E no caso de algo muito bom, é quando isso está na nossa frente, a gente não consegue usufruir, aproveitar, vivenciar a alegria que a vida está nos colocando aí bem na nossa frente. Porque eu não estou presente, eu estou vivenciando algo que não é relacionado àquele momento. Ainda assim, poderia ser um exemplo mais bobo, né? Como eu falei, fisicamente nós não estamos presentes e eu vou perder a oportunidade. Mas às vezes nós estamos até junto com outra pessoa, mas não estamos presentes. A gente pode se distrair, por exemplo, com o nosso celular. A gente pode se distrair com alguma outra coisa e não fica entregue àquele momento para aproveitar tudo o que aquele momento tem para nos oferecer. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu dizer sim para o que a vida está me presenteando. Então eu falo sim, ok, eu estou aqui, estou disponível, reconheço que este momento é bom, é importante, eu quero então aproveitar, eu quero usufruir deste momento. E isso vai me dar, no momento seguinte, mais força de ação, vai me dar então mais bagagem para conseguir usufruir ou resolver, né? Então agora vamos pegar um outro exemplo, né? Um exemplo que seria ruim ou um exemplo que seria negativo. Então você estava ali vivendo, tal, na sua vidinha, na sua rotina, de repente alguém te liga e te dá uma notícia que é um problema. Então você atende o seu telefone ou recebe uma mensagem no seu WhatsApp
e é uma notícia problema, né? Você olha para aquilo e aquilo já bateu de uma forma ruim. Bom, o que você vai fazer vai ficar para daqui a pouquinho. Então você vai olhar para aquela notícia ruim, você vai dizer sim para ela. O que é dizer sim para ela? É reconhecer que algo que não foi bom chegou até você. É trazer o seu foco e a sua presença para aquela situação e para aquele momento. Então, quando há esse ajuste de foco, quando há esse ajuste de expectativa, quando há esse reconhecimento de que algo não está legal, então você está fazendo o quê? Ganhando tempo e força para agir da melhor maneira possível. Uma reação, por exemplo, que nós fazemos é fingir que nada aconteceu. Ah, deixa para lá. É algo ruim, deixa para lá, não quero ver isso, não quero cuidar disso. Eu recuso a aceitar que isso faz parte de mim, eu recuso a aceitar que isso aconteceu de verdade. Então a gente coloca debaixo do tapete. Se eu coloco debaixo do tapete, eu não tenho força de ação e aquilo apenas vai sair do meu campo de visão, mas eu não vou resolver, vai ficar lá incomodando. E toda vez que eu passar perto, ou eu olhar de forma mais atenciosa, eu vou ficar incomodado com aquela situação. Então, eu preciso reconhecê-la, eu preciso aceitar que aquilo aconteceu. Estou reconhecendo, ok, estou me fortalecendo através da presença, então eu vou me dedicar agora a isso que aconteceu, deixo dar foco e ação para isso que aconteceu, mesmo que seja, ok, o meu foco, a minha ação, o meu estado de presença diz que eu preciso lidar com isso daqui a pouco. Então, daqui a pouco eu sei que ele vai chegar. Eu só não vou lidar com aquilo porque neste momento isso pode me prejudicar. Mas você só tomou essa decisão porque você reconheceu, ganhou força de ação por estar presente, ali tomou então uma decisão estratégica de como agir mediante aquele problema que lhe foi apresentado. Então reconhece, aceita, ganha força de presença e ação para depois conseguir então ter uma maior capacidade de solucionar aquela questão ou de aproveitar caso seja algo positivo, né? Caso seja algo muito bacana. Sempre que nós formos na contramão deste dizer sim para a vida, ou seja, sempre que nós entrarmos no dizer não ou no não reconhecimento, na não aceitação, primeiro, eu passo a fantasiar algo que não existe, e aí a minha vida ela fica uma vida de ilusão, para que eu não lide diretamente com as situações, sejam elas negativas, ruins, pesadas, doloridas, ou sejam elas boas também, né? Às vezes nós não sabemos lidar com coisas boas, não sabemos aproveitar, não sabemos receber. Então eu finjo que aquilo não existe, né? Eu deixo de lado. Então se eu já digo não aí, eu perco muitas possibilidades na vida. Eu perco chances, eu não cresço, eu não amadureço, eu não evoluo, porque eu não estou utilizando as ferramentas que estão sendo me dadas de presente. Eu simplesmente estou fechando os olhos, mas esse fechar de olhos não retira o que está à minha volta. É simplesmente um não ver, né? Então, o quarto que você tá uma bagunça tremenda, né? Tem roupa para cá, roupa para lá, a cama tá desarrumada, tem sujeira, tem isso, tem aquilo outro. E aí você fala, né? Nossa, que bagunça. Então, peraí, para mim resolver a bagunça, eu vou fechar os olhos, né? Porque aí eu não vejo a bagunça, então eu não sei que ela está ali. Mas isso não vai dizer, né? Isso não vai fazer um milagre que essa bagunça vai sumir sozinha. Então, o dizer sim é, ok, eu olho para a bagunça, ela está ali, eu reconheço que ela está ali, e eu sei que isso me incomoda, e aí a partir de então que eu estou presente e tenho força de ação, eu vou tomar uma decisão estratégica. Então, o que eu vou fazer com essa bagunça? Vou arrumá-la agora, amanhã, daqui a pouco, vou precisar de ajuda? Realmente esse incômodo não dá mais para seguir com ele? Então, como eu aproveito aquilo para o meu próprio amadurecimento, para o meu próprio crescimento? Então, enquanto eu fico
nesse fechar de olhos, eu estou criando um mundo fantasioso, onde apenas eu fecho os olhos na esperança de que o mundo ao meu redor se ajeite sozinho, né? Se arrume sozinho. E isso não é algo real. Vamos dar outro exemplo, né? Vamos pegar aqui então o exemplo que eu citei desses aprendizados advindos da pandemia, né? Para muitas pessoas, a pandemia foi o grande nivelador de conhecimento, né? Onde proporcionou para tudo e para todos a separação do joio do trigo, né? Isso rodou por muito tempo na internet, né? Válidos esses pensamentos dentro desse contexto, ótimo. E para outros, né, a pandemia veio para destruir realmente, para aniquilar a raça humana, enfim, né, os dois contrapontos mais extremos de algo que é apenas um fato que aconteceu. Quando eu digo sim para esse fato que aconteceu, ou seja, algo está presente na minha frente. Bom, ok, pode ser ruim, pode ser bom, não importa, mas algo está acontecendo. Então eu digo sim para a vida, reconhecendo que algo está sendo colocado no meu caminho. Ganhei força de presença e ação, aí muda a chave, muda a palavrinha. Então muda-se a forma de olhar para isso. Então não é a pandemia, é o que eu faço da pandemia. De que maneira eu vou agir, de que maneira eu vou me estruturar, quais os aprendizados eu estou tendo com isso. Então é algo individual, né? É algo muito individual, né? A gente pode pegar esse exemplo aqui e levar ele para todas as esferas, né? Tanto para as coisas que agregam na nossa vida, quanto para as coisas que não agregam, né? Nós costumamos, às vezes, o quê? Terceirizar as nossas responsabilidades, tanto para as coisas boas, porque em alguns casos ainda não aprendemos a reconhecer os nossos potenciais, as nossas qualidades, quanto nas coisas não tão boas assim, né? Então a gente coloca fora, a gente sempre terceiriza, né? Eu peguei lá um livro e esse livro modificou a minha vida por completo, né? Para melhor, nossa, caiu uma ficha muito bacana, legal, né? Então vamos lá, vamos refletir dentro deste olhar do dizer sim. Então você disse sim para o que o livro te apresentou, você disse sim para aquele conteúdo, trouxe o seu estado para o aqui, para o agora, para o presente e falou: eu vou aplicar isso na minha vida. E agiu, né? Então o livro não agiu por você. Você é que disse sim para o que estava lá. E aí, a partir de então, a sua força de ação foi responsável pela sua mudança. Porque se assim não fosse, todo mundo que lesse o mesmo livro que você teria as mesmas reações depois de ler esse livro. E por que não acontece? Porque pode ser que realmente para outras pessoas não faça sentido o que está escrito lá, mas principalmente porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Essa chave ela abre de dentro para fora e não o inverso. O exterior apenas dá condições e meios para que nós façamos a nossa parte. E só é possível fazer a nossa parte se eu estou presente e se eu reconheço aquilo que me é colocado na vida. E a partir de então você toma uma estratégia. Da mesma forma, o efeito contrário, né? Vamos supor que você esteve perto de uma pessoa e aí você atribui a essa pessoa que ela ocasionou em você um mal-estar grandioso que a partir de então a sua vida começou a andar para trás, né? Como se diz popularmente, né? Aquela pessoa, ela impediu você de caminhar, ela impediu você de fazer algumas coisas que você gostava. Então, de novo, a gente reflete, né? O outro fez ou você se permitiu fazer, né? Então, diga sim. Tem uma pessoa chata no seu caminho? Eu digo sim para a vida. Eu vejo que existe essa pessoa. Trouxe o meu foco, minha atenção para isso? Ok, agora o que eu faço com essa situação? De que forma eu posso modificar as minhas ações? De que forma eu posso me reposicionar mediante a isto? De que maneira eu consigo solucionar esta questão? Percebe que esse dizer sim vai nos fazer refletir para que depois nós possamos então agir de forma mais adequada? E agir de forma adequada não é em comparação com a forma que o outro age.
É simplesmente agir de forma adequada com aquilo que você espera de você mesmo. Mas para isso é importante refletir, é importante trazer o foco para aquilo, para que haja então a solução daquela questão, pois a solução não vai vir daquela outra pessoa. Pode ser que até venha, mas se a situação não estiver resolvida dentro de você, ela vai se repetir com outras pessoas. Porque a vida vai te trazer esses aprendizados até que você olhe para aquilo, reconheça que aquilo existe, você reconheça que aquilo gera um incômodo em você, para que então você consiga solucionar, né? Solucionar. Isso também acontece, né, indo na contramão desse dizer sim e montar um plano de ação para aquela situação, quando nós nos conformamos com algo. Não aquele conformismo no sentido da aceitação de reconhecer, ok, eu aceito o que está sendo me dado e vou fazer algo de bom com isso. Não. Esse conformismo é, tudo bem, né, ok, essa situação é ruim, é assim mesmo e vai ficar assim mesmo. Então deixa que ela permaneça. Porque a vida é assim, eu preciso passar por determinada situação, eu preciso sofrer porque, sei lá, né, alguém falou que eu precisava sofrer por conta de alguma dívida que eu tinha com aquela pessoa, ou porque a minha mente me diz que eu preciso sofrer, enfim. Nós vamos criando N formas e nos perdemos no presente. Ou seja, eu não reconheço mais o fato, eu não ajusto mais o meu foco para o momento atual, para o que está acontecendo, e aí a minha mente passa então a ficar fantasiando N possibilidades que me faz então dizer não para aquela situação. Então, mesmo eu ficando com algo ruim para sempre, não quer dizer que eu disse sim para aquilo. Na maioria dos casos, nós dizemos não, né? Ou seja, eu não reconheço, eu não quero resolver isso, eu não quero ver esta situação, e aí é mais confortável, entre aspas, né? Porque entra naquele conformismo que eu disse, deixar lá do que olhar e resolver, né? Olhar e resolver pode gerar um embate que cause uma certa dor inicial interna, porque nos fará desbravar potencialidades que nós não acreditamos que temos, apesar de ter. Mas nós acreditamos que não temos, que não somos capazes, que nada é possível, né? Mas nós temos. E aí, quando nós confrontamos algo ali, olhamos nos olhos daquela situação e falamos assim: eu vou resolver, o como, não sei ainda, mas eu estou trabalhando para isso, mas eu aceito que este é o jogo que me foi apresentado, eu vou jogar ele da melhor forma possível para que eu saia ganhador desse jogo, né? Não o jogo no sentido pejorativo, mas o jogo no sentido eu tenho algo para ser feito e eu preciso fazer o melhor que eu posso. Então, desta maneira, fica mais fácil. Quando eu finjo que nada existe, aquilo vai ficando lá. Porém, né? Porém, não tem aquela dor inicial que alguns têm de um enfrentamento de si mesmo, mas essa dor ela é diluída a conta-gotas e fica doendo todos os dias. Então, para não ter um choque de dor que vai ser curto, rápido, mas vai resolver, nós deixamos essa dor um pouquinho menor, porém que vai corroendo e consumindo a nossa energia, a nossa vitalidade, as nossas emoções, os nossos pensamentos de pouquinho. Pode ser que lá na frente, quando você realmente olhe para aquilo, o seu estado de fragilidade já esteja tão realmente delicado que o trabalho vai ficar ainda maior para consertar todo esse período. Mas tudo bem, se você identificar que já está nesse momento, é melhor você olhar para isso e dizer sim. Ok, essa é a situação que eu estou hoje, o que eu posso fazer de melhor dentro desta situação? Caso a resposta venha de forma consciente, ok, eu quero continuar com ela, tudo bem, né? Nós somos seres que têm a capacidade de escolher aquilo que está ao nosso alcance. Algumas escolhas, óbvio, não dependem de nós, né? Escolhas, por exemplo, hoje chove, hoje não chove, hoje acontece isso, não acontece isso, né? Isso não depende de nós, né? Mas aquilo que cabe a nós escolher
nós podemos escolher da melhor maneira possível. Então, tudo que nós precisarmos escolher, nós podemos fazer esse filtro realmente daquilo que é melhor e daquilo que não é melhor. Escolher envolve o processo de amadurecimento. Se eu tomo uma posição, se eu escolho algo, eu estou me colocando, eu estou me reorganizando dentro do que eu acredito. Porém, aquilo que eu acredito pode não ser o que os outros ao meu redor acreditem. E aí eu preciso, com muito amor e carinho, me manter na minha escolha, sem agredir ou ferir a escolha dos outros. E também, com muito amor e carinho, eu me mantenho na minha escolha, mas não permito que as escolhas diferentes dos outros me agridam de alguma forma. Isso é respeito, isso é tolerância, isso é bom senso, isso é uma capacidade interna que todos nós temos, né? De cada um vivenciar ali dentro do seu quadradinho aquilo que é melhor para si próprio, respeitando o quadradinho do outro e sem querer impor regras ao quadradinho do outro, porque pode ser que aquilo que funcionou e funciona para você não funcione para os outros, seja só para você mesmo. Mas tudo isso passa, então, pela nossa capacidade de dizer sim para a vida, de reconhecer o que a vida nos coloca de presente, né? Essa frase, por exemplo, né, agora sim, agora eu digo sim, agora eu reconheço, agora eu vejo, agora eu aceito, é utilizada, por exemplo, dentro do conceito terapêutico. Quando nós utilizamos esses conceitos dentro da terapia, nós temos um ganho muito grande. Em alguns momentos, essas frases, elas até não fazem tanto sentido racional, mas elas fazem um grande sentido para aquilo que está no interior do indivíduo. Muitos já sabem, né? Eu trabalho com a constelação familiar e com terapia. Para aqueles que ainda não sabem, né? Sou terapeuta, constelador familiar. Dentro da dinâmica da constelação familiar, essas falas elas podem surgir. Quando surge uma fala dessa, é algo muito bacana, porque por trás de uma fala dessa, muitos sentimentos estão sendo expressados, muitas ações estão sendo tomadas. Então você pode fazer esse exercício na sua casa, sozinho, sozinha, né? Lá no seu silêncio, você vai refletir alguma situação, seja ela aquela situação boa, que você quer aproveitar e usufruir mais, seja aquela situação que você não está legal com ela, que você precisa olhar com mais carinho para que realmente aquele incômodo não esteja mais em você. Então você vai fechar os seus olhos, ou de olhos abertos, não importa, você vai pensar naquela situação e vai dizer para ela, eu digo sim para você. Eu permito que você faça parte. Eu reconheço a sua importância. Eu vejo que você está no meu caminho. Aqui o intuito ainda, de novo, não é saber o que você vai fazer, tomar uma decisão, resolver tudo. É simplesmente voltar naquele passo inicial de saber que algo está presente na sua vida, para que possa ser ajustado foco e presença, para que depois surja, ok, agora o que eu faço com isso? Mas quando eu já me abro para essa situação, ou seja, quando eu digo sim para ela, eu falo, ok, eu reconheço, faz parte. Naturalmente, a minha mente, as minhas emoções vai abrir um espacinho ali dentro para que soluções diferentes daquela que eu já imaginava surja. Então eu estou abrindo as minhas possibilidades. Então essa frase ela vai trabalhando a nosso nível mental para que haja possibilidades diferentes, para que haja emoções diferentes. Então olha que bacana, né? Você pode treinar isso, né? Ah, mas e doença, Lucas? Eu faço isso também, eu quero a doença na minha vida, né? Eu quero que a doença vá embora, eu quero jogar ela longe de mim, né? Eu quero tirar essa doença de mim, esse incômodo, como é que eu vou dizer sim para ela? Lembre-se que esse dizer sim não é aquele estado de conformismo
que você deixa tudo ali debaixo do tapete e finge que aquilo não existe, e fica apenas carregando a dor. Não é isso. É você olhar de frente para essa situação e reconhecer, ok, estou com determinada doença. Isso é difícil, difícil assumir isso, né? Estou com determinada questão. Ok, estou com determinado sofrimento. Estou com uma dor. Só esse reconhecimento, nesta fala firme, dizendo sim para este reconhecimento, dizendo sim, você faz parte. Ok, doença, você faz parte deste tabuleiro de jogo aqui. Você é uma pecinha, eu sou outra pecinha. Então, ok, eu aceito que você faz parte, que você chegou até mim. Legal, é ótimo isso. Por quê? O que está sendo processado dentro de você é a chave está ficando mais próxima agora, porque antes estava debaixo do tapete. Então você reconheceu, ajustou foco, ajustou presença, olhou de igual para a doença. Aí vem, ok, o que eu faço agora com isso? Qual o melhor caminho a se seguir? Quem eu preciso buscar para me ajudar? Quais questões que eu não estava querendo ver, mas que agora eu vou olhar de frente para resolvê-las? Muitas doenças, já se sabe, tem estudos que comprovam, tem um fundo emocional devido às nossas questões não resolvidas, aos nossos traumas anteriores. Então, é muito importante a gente olhar para esse contexto todo, né? Vamos pegar uma própria doença física por um agente físico, né? Sem nenhum fator emocional, né? Então, vamos pegar alguém que tem um problema no pulmão e essa pessoa trabalha num local com fumaça o dia todo. Né? A chance de piorar o problema no pulmão, se é que o problema no pulmão não foi ocasionado já por isso, né? É muito grande. Então, ok, eu reconheço que este trabalho hoje me faz mal. Ah, mas e o meu salário? Ah, mas eu dependo. Isso é para depois, a gente pensa depois nisso. O primeiro momento é, eu reconheço que este trabalho está me fazendo mal. Eu reconheço que esta situação não está legal. Trouxe foco, trouxe presença, ok. O que eu tenho agora, então, para aprender com isso? Talvez eu possa aprender a me respeitar mais, talvez eu possa aprender a me amar mais, talvez eu possa aprender que ali já não é mais o lugar que eu preciso estar. Ah, então eu peço as contas do dia para a noite? Não sei, calma, vamos lá por partes. Eu reconheço, eu valido que aquilo não está legal, eu vou vendo os aprendizados que essa tomada de decisão vai me trazer, e aí sim, agora, o que eu faço com isso? Então você vai criando esse planejamento estratégico para que realmente você não precise mais estar ali. E quando todas as respostas surgirem na sua mente e nenhuma delas for adequada, talvez então você possa o quê? Solicitar uma ajuda. Pedir um olhar de fora para que possa, às vezes, te auxiliar a enxergar alguma coisinha que você sozinho não está conseguindo ou não está querendo ver. Porque isso acontece conosco, né? A lente dos nossos óculos, ela já é meio que pré-programada para ver determinadas situações da mesma forma. Então, quando vem um olhar de fora, uma pessoa de fora, talvez ela vai sugerir caminhos outros para você. Você vai falar, puxa, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente essa é a melhor saída, então eu vou trilhar por aqui, né? Ela vai te mostrar mecanismos, talvez, de uma legislação que vai dizer que como você trabalhou com fumaça esse tempo inteiro e ocasionou uma doença pulmonar, que hoje você pode ser ressarcido, não sei, você pode ser afastado, enfim, não sei, né? Mas é importante que haja essa abertura. Quando há essa abertura, a solução fica mais fácil de chegar até nós. Enquanto nós não olhamos e dizemos, sim, ok, eu reconheço, eu sei que você está aí, está me incomodando, eu sei que isso requer uma ação minha, que eu tome uma atitude, que eu olhe de frente, eu não consigo resolver, né? E aí eu posso ou cair naquele conformismo, deixa assim mesmo, sempre foi assim, eu vou continuar até quando eu aguentar, né? Vou ficando, uma hora a gente vê o que faz. Ou você pode ir para o outro extremo, tipo, também nada existe, eu não vou fazer nada, não tenho problemas, né?
Quantas pessoas hoje em dia falam, né? Nossa, eu não tenho problema nenhum. Talvez porque não tenha mesmo, mas porque, em alguns casos, pode apenas estar de olhos fechados para aquele quarto bagunçado, como eu disse anteriormente. Então, isso também pode acontecer. Então, cabe essa reflexão para que você diga sim àquilo que lhe é apresentado, né? Então, como eu disse, você pode exercitar na sua casa, você pode exercitar no seu momento de silêncio essas frases, né? Eu digo sim para isso que está me incomodando. Será que você já conseguiu olhar para aquela situação difícil da sua vida, para aquela pessoa difícil da sua vida? Não precisa ser perto da pessoa, né? Isso é um exercício interno, você com você mesmo, né? Mas eu falo mentalmente, será que você já conseguiu se imaginar de frente dessa pessoa, dessa situação, dessa doença, dessa dificuldade que você tem? E sinceramente você dizer para ela, ok, eu reconheço que você faz parte. Eu digo sim para você e para os aprendizados que você está querendo me trazer, que sozinho eu não estava conseguindo enxergar. Eu digo sim para tudo o que a vida tem me dado de presente e você é um presente desses. Percebe? Isso é maturidade. É dolorido em muitos casos, sim, né? Vai trazer aquele choque de embate, mas depois você vai ver que esse peso sai, que esse peso alivia. E as possibilidades de lidar com esta situação é muito melhor, né? Vamos pegar um exemplo de doença de novo, né? Vamos pegar uma doença crônica, vai? Então, uma doença crônica que você, teoricamente, vai ter até o final da sua vida. Então, como que eu olho para isso, né? Eu finjo que não existe, eu finjo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, eu olho para essa doença crônica, por exemplo, e digo sim para ela, ok, você está presente. Dentro das circunstâncias que você me traz, como que eu vou agir da melhor maneira possível para ser feliz? Então, eu reconheço o que ela me proporciona de aprendizado, mesmo que esse aprendizado seja uma limitação. E aí, tendo bem mapeado o que ela me apresenta de limitação, de ganhos, de aprendizados, de dor, eu vou olhar para tudo aquilo e falar, ok, então, a partir de agora eu vou seguir desta maneira, por este caminho, para que eu não me agrida mais e para que eu não deixe de viver o que eu preciso viver dentro das circunstâncias a mim apresentadas por você, doença. Olha como você falou de igual para igual com ela, né, nesse movimento interno. A partir de então, você vai construir um caminho mais leve para se seguir mediante a essas situações que lhe foram apresentadas. Percebe como isso nos dá potencial de ação, porque eu ajustei foco, ajustei presença, consigo agir. E através desta ação, que as melhores soluções irão ser colocadas também no nosso caminho. Porque muitas vezes a própria doença ou a própria dor que nós estamos enfrentando já foi a solução de um outro problema lá atrás, que nós não conseguimos compreender. Quantas pessoas, por exemplo, vamos dar lá o caso do trabalho, né, do cara que tem um problema pulmonar por conta da fumaça. Quanto tempo, por exemplo, essa pessoa já ficou incomodada com essa fumaça e nunca fez nada, né? Fingiu que nada estava acontecendo, que nada existia, ou ficou naquele conformismo que não nos possibilita a ação. Quando a doença chega, ela já chega falando assim, olha, talvez o seu tempo nesse tipo de trabalho já acabou. Ainda assim, nós dizemos não para a mensagem que a doença está nos trazendo. E aí ela só vai agravando. Algo muito comum, né, que é até chamada por esse nome, né, gastrite nervosa, né, que surge mediante a estresses grandes e contínuos, né, a nervosismo. Gastrite nervosa, olha lá, então eu estou nervoso, estou estressado, ou eu me conformo que eu sou assim mesmo, aquele conformismo que não me faz me movimentar, ou eu finjo que nada está acontecendo ao meu redor. E aí vem a doença. Ela vem e traz um incômodo, tentando o quê? Ajustar foco e presença, porque ela quer que você pare e olhe para ela. Olha, o médico falou que eu tenho uma gastrite nervosa. Caramba, o que será isso, né? Será que a minha rotina está bem estruturada? Será que eu tenho passado muito dos limites e não estou reconhecendo isso?
né? Que agressão eu tenho colocado no meu corpo que não estou percebendo? Ajustei foco, ajustei presença, olhei para a doença, vi o que ela estava querendo me ensinar e abri espaço. Ok, então agora eu vou fazer o melhor com isso. A partir desse momento, farei o melhor. Eu não finjo que nada existe, eu não finjo que o problema não está ali. Eu olho, ok, tem um problema. E aí você pode falar de novo, né? Mas eu não posso sair desse trabalho agora, não é isso que eu estou falando. Mas olhe para lá e reconheça que há algo que te incomoda. A estratégia ela pode ser a longo prazo, mas se não houver reconhecimento, nunca vai haver solução. Então reconheceu, não está legal. Já tive uma gastrite nervosa, vou continuar desta forma até quando? O que vai vir depois? Então reconheço. Eu digo sim para o aprendizado que o meu trabalho está me colocando. Eu digo sim para o que essa gastrite nervosa, né, que é o caso aqui do nosso exemplo, me trouxe. E a partir de então eu vou fazer o melhor dentro das circunstâncias a mim apresentadas, dentro das minhas limitações, dentro das minhas capacidades, mesmo que em algum momento eu precise pedir ajuda. E aí você olha para aquelas peças do seu tabuleiro, trabalho, estresse, renda, compromisso, e você vai tentar reorganizar a princípio da melhor maneira possível, até que a longo prazo você consiga, por exemplo, mudar de trabalho, enfim, mudar o estilo de vida, né, que às vezes só muda de trabalho, mas você permanece numa condição estressante, aonde não importa o trabalho, né, você precisa se modificar. Então tudo isso vai ganhando força para que realmente o dizer sim à vida te possibilite melhores soluções do que até então você vem tendo, né? Então ele vai abrir esse leque, ele vai nos trazer foco e presença para que realmente nós consigamos resolver as situações de uma maneira mais adequada possível, ou lembrando que pode ser os momentos muito bons que você não esteja usufruindo, então você vai dizer sim para aquilo, para que você possa usufruir, aproveitar, ter prazer, descontrair, né? Você vai dizer sim, talvez, para o seu relacionamento, para que você possa sentir o amor da outra pessoa. Você vai dizer sim para os seus pais, para que você possa sentir o amor que eles têm para te oferecer. Você vai dizer sim para os teus filhos, para receber o amor que eles têm para te oferecer e dar amor para eles também, né? Você vai dizer sim para aquele almoço em família que você gosta tanto, mas ultimamente você não tem aproveitado. Você vai dizer sim para aquele hobby que você tem, mas você fingia que ele não estava mais ali. Então você vai aproveitar melhor. Então o dizer sim, ele é muito bacana e ele nos traz bastante capacidade de aproveitar melhor as circunstâncias que a vida nos apresenta de maneira boa, de maneira positiva, e também nos ajuda a trabalhar tudo aquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós. Então, convite a você a treinar essas frases aí nos seus momentos de silêncio. Eu digo sim, eu reconheço, eu aceito, você faz parte. O que eu posso e o que eu tenho para aprender com essa situação, com essa pessoa? E a partir de agora, então, o que eu preciso fazer para resolver ou para aproveitar essa situação? E talvez a resolução de um conflito seja diferente daquilo que você esperava, ou às vezes aproveitar algo ali seja diferente do que você pensava. Por isso que é importante estar aberto. E quando a sua visão ficar limitada, cabe então a buscar uma visão de fora para que te auxilie a enxergar aquilo que sozinho você não estava conseguindo ver.